O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu, sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Santo André de Soveralgo e seus companheiros mártires. São mártires do ano 1645. Foram martirizados no Brasil, esses 2 sacerdotes e mais 25 pessoas, pelos holandeses, num dia em que celebravam a Santa Missa. E dentro dessas guerras, por causa da religião, que o mundo já viu tantas vezes, e às vezes a gente corre o risco de ver de novo, no norte do Brasil havia a presença dos holandeses, que eram, em sua maioria, calvinistas. E, durante, então, uma missa, esses holandeses calvinistas, que tinham controle daquela região, invadiram a capelinha onde se celebrava a missa e, durante a missa, mataram todas essas pessoas que sabiam do risco que corriam de estar ali celebrando a Eucaristia, celebrando a Santa Missa. Portanto, são para nós um exemplo de fidelidade à fé, de coragem com as coisas, Às vezes, por tão pouca coisa, a gente perde a missa, não cumpre com o preceito dominical. E hoje, então, nós celebramos esses mártires. E celebrando a eles, celebramos tantos mártires que talvez a gente nunca nem vai conhecer, mas que ao longo da história da igreja, para professar a fé e se manterem em comunhão com a fé e com o Cristo verdadeiramente presente na Eucaristia, correram tantos perigos e alguns verdadeiramente perderam a vida nesse mundo. Nenhum de nós aqui está ameaçado por coisa semelhante, De modo algum estamos. E às vezes por coisas tão banais, a gente, como diz o povo, arrega, Então celebrar os mártires de Deus é sempre um convite a gente pensar a nossa coragem, a nossa fidelidade ou a nossa moleza e as nossas covardias, diante de Deus e do seu Evangelho. E aí nós vamos ouvir ao longo dessa semana sempre a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Nessa carta de Paulo à comunidade da Galácia, onde ele havia fundado uma comunidade e ficado ali algum tempo, e depois ele vai embora. E é por isso que nós temos as cartas de Paulo. São cartas que ele escreve a lugares onde ele não mais está. Paulo vai viver uma situação complicada ali. Os Gálatas, na sua grande maioria, vieram do paganismo, não tinham noção nenhuma de Deus. Mas aí, quando Paulo sai da comunidade dos Gálatas, chegam ali cristãos que tinham vindo não do paganismo, mas tinham vindo do judaísmo. E a igreja sempre foi um lugar de discussão entre nós mesmos, A igreja sempre foi um lugar bom para brigar entre nós mesmos. Desde sempre e para sempre, algumas coisas
nunca vão estar 100% pacificadas, e desde sempre para sempre, coisas que não são essenciais, vai ter sempre um grupo para fazer daquilo o todo e causar briga e inferno na vida alheia, crise nas consciências, pânico de eu vou para o inferno por causa disso aqui. Será, padre, que por causa disso aqui, né? E foi o que começou a acontecer na comunidade aos Gálatas. Os cristãos que tinham vindo do judaísmo começaram a conviver com os irmãos cristãos que tinham vindo do nada e começaram a implicar com aquilo que eles, cristãos, porém, que tinham vindo do judaísmo, ainda mantinham do judaísmo e que não tinha mais valor nenhum. Se você quer viver aquilo, tudo bem. Se você não quer viver aquilo, também não faz diferença. Como algumas práticas judaicas, rituais de purificação, coisas do Antigo Testamento, que não tem mais valor no cristianismo, mas que se o sujeito quer viver aquilo, não faz diferença, sei lá, como comer carne de porco. Tudo bem você comer carne de porco. No judaísmo não podia, mas agora você é cristão. Mas para a pessoa ficou um carinho, um apreço e até um sentido espiritual o não comer carne de porco. Então não coma. Mas aí vai na casa do irmão que está fazendo um porquinho no tacho com uma mandioquinha frita. E não só não come, como demoniza o porquinho que o outro irmão está comendo. E aí Paulo começa a viver uma série de coisas com a comunidade aos Gálatas a respeito das obras da lei de Moisés, que não eram mais necessárias, mas que pessoas ali julgavam tão necessárias ao ponto de já estar isso ocupando o lugar da graça e do perdão de Cristo para a salvação. Então toda essa carta aos Gálatas aí é um grande debate teológico de Paulo com aquele povo a respeito da graça de Jesus, que sobrepõe a ritualidade, os pequenos preceitos de lei, né? Não por óbvio os 10 mandamentos, não é isso. Lei aqui, as outras leis todas que fazem parte da religião. Trazendo para o nosso hoje, isso ainda é pertinente. Não mais por causa da circuncisão do primeiro filho que nasce, sim ou não, lá no templo de Israel. Não mais por causa, talvez, de carne de porco ou do jeito de rezar o salmo, lavar a mão antes de comer. Mas, às vezes, meus irmãos, por tantas outras coisas que fazem parte da fé, mas não são essenciais à fé. E nós temos sempre uma tentação, o ser humano, de pegar uma fatia da realidade, uma fatia do todo e fazer daquilo o absoluto das coisas. E daí eu me sinto muito santo e muito em paz, porque diante do todo que é Jesus e o Evangelho, eu cumpro aquela fatiazinha ali de um jeito muito correto, muito enfático. E aí eu começo a achar que eu sou santo e vou para o céu por causa disso. E ao mesmo tempo, quem não segue e não cumpre aquela fatia da realidade ou da fé é um pecador desgraçado e vai para o inferno. E pessoas assim, geralmente, são muito convictas. Elas não conseguem ficar no mundo delas, elas precisam invadir o nosso. Elas precisam atormentar a gente, né? E aí então Paulo vai dizer nessa primeira leitura, o padre quer sempre comentar um pouquinho da primeira leitura, como faço na grande maioria das missas de 6 da manhã, porque a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então Paulo vai dizer ali, irmãos, estou admirado, Gálatas 1:6. Tão depressa vocês abandonaram o evangelho que vos chamou, o evangelho da graça de Cristo, e vocês já estão passando para um outro evangelho. E aí Paulo vai dizer, não que haja outro evangelho, tem um só. Versículo 7, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. E aí Paulo vai dizer, olha, ainda que eu, alguém ou até um anjo do céu vier encher a cabeça de vocês de coisas diferentes daquilo que eu preguei e que fez sentido ao coração e à mente de vocês e tirou vocês daquele paganismo, vocês não precisam acreditar nisso. Mesmo que seja um anjo flutuando na sua frente. E aí versículo 9, já vos disse e repito, se alguém pregar um evangelho diferente disso aí que vocês receberam, que seja excomungado. Então era o evangelho cheio de pesos, lá do Antigo Testamento, que não tinha mais sentido para eles, né? E aí Paulo vai dizer por que ele está sendo tão convicto nessa defesa do evangelho, de um evangelho puro e que não depende de tantos legalismos, e a gente já vai entender isso na parábola do bom samaritano que a gente acabou de escutar. Porque Paulo diz assim, será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? No versículo 10 ele diz, será que eu estou procurando agradar aos homens? E aí ele diz algo muito para a nossa vida hoje. Irmão, se eu estivesse preocupado em agradar a homens, eu não era servo de Cristo. Portanto, irmãos, se a gente ainda tem, ou tinha, não sei, né? Uma necessidade de ser amado e querido por todo mundo, de agradar aos homens,
de passar na fé desapercebido diante de parentes, amigos de trabalho, então a gente escolheu errado em querer ser servo de Jesus, porque quem serve a Deus não passa desapercebido, e quem serve a Deus desagrada muitos homens, e por óbvio, mulheres, você entendeu isso? Olha o que Paulo está dizendo, se eu quisesse mesmo aprovação de ser humano, eu não estava servindo a Deus, filho, eu ia servir o ser humano. Quem serve a Deus precisa saber que em muitas situações acaba por desagradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ele vai dizer no versículo 11, irmãos, eu vos asseguro, o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, não recebi de homem algum, mas por revelação de Cristo. E a maior prova disso é o próprio São Paulo. São Paulo era um homem da lei, do farisaísmo. Então ele está dizendo, minha gente, o que eu prego hoje é totalmente diferente do que eu aprendi e vivi a vida inteira como fariseu. Então assim, não foi ser humano que mudou minha cabeça, não. Foi o próprio Cristo, lá no caminho de Damasco. Mas veja, meus queridos, nós também não podemos adulterar o Evangelho. E o Evangelho de Jesus, ele é exigente. Exigente porque nos torna livres, e não é fácil ser livre. Exigente porque passa pelo próximo muito mais do que pelas leis, às vezes, da própria religião naquilo que não é essencial. Em um dos evangelhos, Jesus disse assim aos fariseus, ai de vós, fariseus hipócritas, vocês não vivem o que pregam, vocês são hipócritas porque vocês colocam um peso no ombro das pessoas que vocês mesmos não carregam. E aí Jesus vai dizer uma outra coisa, e vocês andam terra e mar para converter uma pessoa para o grupo de vocês, dos fariseus. E quando vocês conseguem isso, vocês fazem essa pessoa ser pior que um demônio. Meus queridos, é com tristeza que às vezes a gente vê algumas pessoas dentro da igreja que no processo da fé começaram a buscar Jesus, é verdade, mas hoje elas são piores que um demônio. Elas são motivo de cisânia, de confusão. Quantas vezes a gente vê entre nós polêmicas, sobretudo de internet, a respeito do Papa, a respeito de liturgia, a respeito de usar véu na cabeça durante a missa, a respeito de missa tridentina em latim. E se cumpre esse evangelho. Você vai lá, evangeliza o menino, você vai lá, salva a pessoa da mão do cão, você vai lá, você muda ele, dali um tempo, ele se apaixona, se encanta com esse farisaísmo que não é importante em absoluto, e ele se torna um zeloso defensor de coisa que não tem importância e que não mudou a vida dele. O que foi que mudou a sua vida? Foi um artigo, uma foto ou um vídeo sobre usar véu na cabeça durante a missa? Foi isso que mudou a sua vida? Não foi isso que te converteu, não foi isso que mudou a sua vida. Não foi isso que te trouxe para Cristo. Aí a pessoa abandona o que converteu, o que mudou o coração dela, e se agarra agora num tanto de coisa que em absoluto não é relevante ou importante, e faz disso um instrumento de briga, polêmica, escândalo e de um sentimento de superioridade sobre quem não vive aquilo que agora a pessoa está encantada. Nesse exemplo a gente pode enxergar qualquer outros tantos exemplos, a gente não pode ficar fazendo homilia até meio-dia. Mas quantas pessoas? Parece que vira pior que o demônio depois que entra na igreja. Por quê? Porque abandona o evangelho da graça, que mudou a vida dela, não é que ele não experimentou isso. E foi o que estava acontecendo, era o que estava acontecendo na comunidade dos Gálatas. E São Paulo então vai gastar muita tinta aqui para dizer do evangelho de Cristo, do evangelho que salva, o perdão, a graça, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a conversão e o poder do evangelho. Então agora vamos olhar nesse viés, nessa perspectiva, a parábola do evangelho de hoje, que é uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Vamos olhar por esse olhar de uma purificação da religião, a parábola do samaritano. Tem como fazer 1000 pregações desse texto aqui. Mas vamos hoje, a partir desse tom, desse ritmo, da primeira leitura, para que a gente possa entender algo que está nesse evangelho, mas que quase nunca é comentado, mas que talvez hoje nos ajude a pensar algumas coisas. Então vamos lá. Um mestre da lei e fariseu é a mesma galera, então, portanto, um homem dedicado à religião. Ele quer agradar a Deus através da religião, do templo, das coisas que Moisés ensinou. É um cara bom. E ele tem uma pergunta muito boa. Mestre, Jesus, o que eu devo fazer para receber em herança, em recompensa, a vida eterna, ir para o céu? E aí Jesus coloca uma pergunta muito boa para ele.
Jesus hoje vai falar com esse homem só através de pergunta. Então você também vai perguntar a quem está do seu lado assim: você vai conseguir ficar acordado ou o padre já vai para o canto das ofertas? Isso, obrigado pela sua ajuda. Jesus hoje vai conversar com esse homem, senta direito. Só com pergunta. Por quê? Porque, meus irmãos, nós somos, ou deveríamos ser, mas se deveríamos ser é porque somos, capazes de entender as coisas. Nós somos capazes de sair da maldade e da ignorância se a gente se dispor a se perguntar a si mesmo algumas coisas. Às vezes a gente quer tanto resposta, às vezes a gente pergunta tudo para todo mundo. Você tem certeza mesmo que você não sabe o que você quer perguntar? Olha para dentro de você um pouco, cavuca a tua inteligência. Será que você não sabe mesmo o que você está querendo me perguntar? Veja, perguntar é um ato de humildade, é bom perguntar. Quem não sabe perguntar acaba nunca aprendendo, né? Perguntar é um ato de humildade, senão que a pessoa não tem vergonha de não saber alguma coisa, ele é humilde, o humilde aprende. Mas muitas vezes, meus irmãos, o perguntar pode ser uma forma de se esquivar das coisas mais doídas, de deixar para depois as coisas mais importantes. Então, num evangelho tão importante como esse, Jesus trabalhou com o homem aqui só fazendo pergunta. Por quê? Porque Jesus acredita que você é capaz de saber coisas, e que sim, você sabe, às vezes está lá no fundo, cavuca um pouco que você chega. Mestre, o que é que eu faço para ir para o céu? É uma pergunta que a gente deveria fazer também, é uma pergunta fundamental da vida. Nós vamos tudo morrer e nós vamos para onde? Ah, diz que tem um tal de céu, como é que entra lá? É uma pergunta maravilhosa, que dá sentido à vida, inclusive. Mas Jesus responde perguntando: o que está escrito na lei? Como é que você lê? Portanto, se você não lê, ou não escuta quem lê, você não vai subir para o céu, não. O que está escrito na lei? Como é que você lê? Está na palavra a resposta. A pergunta é muito boa e a resposta existe, está na palavra, mas você precisa conhecer isso aqui. E aí então ele responde: como é que vamos para o céu então? Amarás o Senhor teu Deus. Então a gente precisa amar a Deus, e nosso Deus é Senhor das coisas. Como é que se ama a Deus? Bate no peito, de todo o coração. Bate, fala de todo o coração. Meus irmãos, nós temos um coração para amar a Deus, afeto, desejo. Mas não é só de coração, não tem que amar a Deus com toda a alma. Bate aí, até furar, para passar o coração e chegar na alma. Fala: eu tenho alma, eu não sou bicho. Alma, o meu eu mais profundo, alma, aquilo que é mais forte que o coração. A alma, quando ama com ainda mais força que o coração. Por que você não abandonou teu filho para trás ainda? Por que você ainda reza por esse miserável? Não é nem teu coração que ama ele mais, porque ele não faz para merecer. É a alma que ama, é um pedaço da gente. E Jesus está dizendo, a palavra diz, a gente tem alma e Deus merece ser amado, não é de qualquer jeito não, é de coração e alma. Com toda a tua força, vai lá, faz o Popeye, faz assim, ó. Com o corpo, meu amigo, com a força, a mesma força que você está fazendo para ficar acordado hoje. Com força. A gente nasceu para fazer força só para ganhar dinheiro, para ganhar músculo, não. Com força, com o corpo, vencer a coluna que dói, a cabeça que lateja. Está calor, está frio, com força. E com toda a inteligência, bate nessa coisa oca aí, ou dura, né? Não sei, cada um. Com a inteligência, com os neurônios. Tem que saber as coisas, né? Com inteligência. Mas ao próximo, e ao próximo como a si mesmo. Daí o homem disse, Jesus olhou essa resposta, ele falou de cor isso aqui. Jesus disse, então você já sabe, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Presta atenção na resposta de Jesus. Jesus não disse, faz isso e você vai entrar na vida eterna. Faz isso e você vai para o céu. Jesus disse, faz isso e você viverá. Ou seja, um dia você vai para o céu, mas já nessa vida você vai deixar de ser um defunto, amargo, triste, medroso, escravo das miudezas. Faz isso, que até os remédios diminuem. Faz isso e viverás. Veja, meus irmãos, viver isso aqui nos leva para o céu um dia? Sim, mas melhora a nossa vida aqui e agora. É por isso que sempre, toda vez que a gente sente, constata que a gente não está vivendo bem, a gente precisa começar a se perguntar se a gente vai para o céu. Porque céu e inferno começa aqui. Termina do outro lado e do outro lado é eterno, mas começa aqui. Olha o que Jesus diz para esse homem. Se você fizer essas coisas, você vai ter vida. Vida. Céu e inferno não é duas coisas totalmente diferentes do que eu conheço e que eu vou abraçar ou ganhar um dia. Não.
Céu e inferno são duas coisas que a gente inicia e convive aqui. Então, às vezes, queridos, essa vida que nos falta, parece que nos falta uma alegria, parece que nos falta um ânimo, parece que nos sobra medo, parece que nos sobra trauma, parece que nos sobra briga, parece que nos sobra coisas dentro de nós todas desequilibradas, nos levando para onde a gente nem queria ir. Por que é assim? Porque a gente não está amando a Deus com coração, alma, força, inteligência, e porque não amamos o próximo. O próximo, nesse negócio de ir para o céu, o próximo, nesse negócio de ter vida, ele não é um inimigo ou um empecilho, ele é um meio. E aí, o homem, versículo 29, querendo se justificar, perguntou para Jesus, mas quem é meu próximo? Na verdade, ele não quer saber quem é o próximo dele. Ele estava querendo saber quem não era. Quando uma pessoa fala assim, padre, a gente tem que perdoar todo mundo mesmo? A pessoa não está querendo saber quem é que ele tem que perdoar, ele está querendo saber quem é que ele tem o direito de não perdoar. A pergunta ela é o inverso. Quando ele pergunta, mas quem é meu próximo? Na verdade, ele está querendo saber, assim, Jesus, quem é que não é o próximo? Deve ter um ou outro aí que, se pudesse a gente não amar, seria tão bom não ter que amar ele, seria tão bom não ter que amar ela, né? E aí Jesus vai contar uma história então, e é nessa história que está a sequência da primeira leitura para nós hoje. Jesus vai contar uma história para esse homem que era profundamente religioso. E nessa história aqui do bom samaritano, Jesus vai colocar o dedo numas feridas. Então a história a gente já conhece. Um homem saiu de Jerusalém, desceu para Jericó, no meio do caminho, o bandido, o assaltante pegou, deu uma surra nele, levou tudo que ele tinha e deixou ele caído, quase morto. Todo machucado, abandonado, ele vai morrer ali daquele jeito. Então esse homem que sai de Jerusalém para Jericó é a imagem do ser humano que sai da graça do evangelho e da igreja e vai dar uma voltinha por aí porque ele precisa aproveitar a vida, curtir as coisas, ou porque lá em Jerusalém tem um povo que vive na baia da saia do padre, mas é hipócrita, não me cumprimentou, não me olhou, não me entendeu, enfim, é o ser humano que desce para Jericó. É uma estrada perigosa. Jericó é a imagem do pecado, Jericó é a imagem da cidade que não é santa, Jericó é o passeio que a pessoa quis dar na vida aí. E aí vai dar ruim, né? O salário do pecado é a morte. Vem o ladrão, que é a imagem do outro pecador, porque o pecador só faz mal para o pecador. É a imagem do diabo, é a imagem das consequências das coisas, que destrói a alma, a vida, e a gente fica quase morto pelo caminho. Muito bem. O samaritano que se aproxima e tem compaixão é Jesus. É Jesus quem limpa as nossas feridas. A hospedaria é a igreja, onde a gente fica e restaura a alma. Bom, esse é o sentido espiritual, católico, sacramental desse texto. Mas tem um sentido profundamente existencial, moral aqui para aquele homem que queria ir para o céu e que possivelmente era um homem que não fazia mal para ninguém, que não vivia os pecados graves porque é um bom fariseu. E aí Jesus conta uma história que muita gente já viu antes e depois coisa parecida. Diante de um caído, de um estrupiado, de alguém arrebentado pela vida, de alguém que sozinho não consegue nem as coisas materiais, que é esse homem caído. Jesus diz, por um acaso, passa um sacerdote do templo, que estava passando por ali. Ele vê, desvia e vai para o templo. Depois passa um levita. Levita eram as pessoas no templo que cantavam os salmos. A equipe de liturgia, qualquer um de nós. Vê aquela cena do homem todo caído, machucado, entende que alguém roubou, espancou, vê o sangramento, vê a hemorragia também, vê que está morrendo, mas também continua e vai, segue adiante pelo outro lado e vai para o templo. E aí passa um samaritano. O samaritano é o grande dissabor do judeu, porque eles misturavam a lei de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus deles, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, com mais outros 5 deuses, com outros 5 baais. O samaritano tinha 6 deuses, mas um deles era o nosso. Então os judeus tinham uma birra profunda do samaritano. E sim, era um povo emboladão com as coisas. Um povo que gostava de umas baguncinhas, em todos os sentidos. E aí Jesus diz então que um homem assim, um samaritano, um homem religiosamente muito confuso, e muito equivocado, não era certa a religião do samaritano. Tanto é que Jesus não tinha a religião do samaritano. Jesus também é judeu. Mas Jesus está dizendo para ele, amigo, passou daí um samaritano, esse povo meio juntado com fé, casado, entendeu?
Ai, padre, ele não quer ir na missa, eu vou ficar obrigando. Quando ele crescer, ele vê se ele crisma. E tantas outras coisas. O samaritano, viajando, chegou perto do homem, viu, se aproximou e sentiu compaixão do homem. Opa! Nem sacerdote, nem levita parece que tinham sentido compaixão. Não doeu no coração o que viu. Mas um samaritano sentiu uma dor no coração diante daquele outro ser humano tão miserável e tão sofrido. Aqui o homem já entendeu a crítica, né? A gente reza tanto, a gente é tão correto, mas a dor do outro não dói em mim. Aí tem um povo aí que a gente queria que rezasse mais e rezasse igual a gente, que tem um coração mais mole do que o nosso. Que é esse contra-testemunho que a gente dá em almoço de família, quando a beata ou o beato, brigador, defensor de padre, ou que tem preferência por determinado padre, à mesa, na frente de quem não vai à missa, não casa na igreja, vive de ponta cabeça, começa a soltar umas pérolas que faz aquele que é católico, às vezes só de batismo, falar assim: ô mãe, ô pai, ô tia, ô vó. Não fala assim não, coitado. Numa dessa ele não percebeu, numa dessa ele não viu, numa dessa ela nem se tocou. É o escândalo de quem, num almoço de domingo, passou a manhã sendo ungido pela cerveja, consegue ter um coração mais ameno e mole do que quem acabou de sair da missa, da comunhão e da Eucaristia. Sentiu dó, sentiu compaixão, mas não só sentiu, o que ele faz? Aproximou dele, fez curativos derramando óleo e vinho, que era o que ele tinha, e para a época se usava até como remédio. Isso aqui já começou a dar prejuízo, né? Tocou nele, derramou o óleo, derramou o vinho, pegou ele, levantou, e pessoa desmaiada, pesa dobrado, né? Levantou, botou no animal dele, já deve ter se lambuzado, se ensanguentado, tudo meio junto. Botou no burrinho dele, foi no burrinho dele numa hospedaria, conseguiu um quarto para o cara e falou assim: eu preciso terminar de chegar lá no meu compromisso, mas já deixo aqui adiantado para você, cuida, quando eu voltar, se ficar mais caro é comigo, tá? Mas cuida dele, judiação, gente do céu. E possivelmente esse homem, que não reza bonito nem certo como a gente, enquanto fazia isso por esse outro homem, pensava assim: meu Deus, eu aqui querendo trocar de carro, reclamando que não tenho aquela casa, aquele celular, e eu podia ter morrido também, acidente acontece com todo mundo, acho que eu preciso valorizar mais a minha família, as coisas simples da vida. Às vezes um pagão pensa melhor a vida do que a gente que reza. E cuidou do homem, se envolveu com o homem. E aí Jesus vai fazer a pergunta para o homem: na tua opinião, olha só, Jesus não vai dizer as coisas, Jesus vai dizer: na tua opinião, eu acredito que você é capaz, na tua opinião, soma aí a tua inteligência, a tua catequese, o teu coração, soma, bate no liquidificador, mistura e me responda. Na tua opinião, qual desses três aí foi o próximo do homem que caiu na mão lá dos bandidos assaltantes? Aí ele respondeu: o samaritano. Eles tinham tanta birra do samaritano, que nem agora ele diz o samaritano. Ele não admite, mas ele diz a verdade: aquele que usou de misericórdia com o caído. Jesus diz para ele: então vai você e faz a mesma coisa, ou seja, vai e use de misericórdia com o caído. Usar de misericórdia, usar a misericórdia para com o caído. Mas aqui tem algo, meus irmãos, que a gente precisa entender, já que essa semana, todo dia, primeira leitura, nós vamos ouvir sobre graça, perdão, justificação, obras da lei, como é que a gente ganha, vamos dizer assim, o favor de Deus, que é isso aqui, O sacerdote e o levita viram e desviaram para ir ao templo. Então, primeira crítica de Jesus: não sentiram compaixão, enquanto um pecador sente compaixão. O coração duro e o coração mole. Mas tem uma outra sutileza aqui de Jesus, que é qual? O sacerdote e o levita, mesmo que tivessem sentido compaixão do homem caído, eles não podiam ajudar o homem caído, porque se eles ajudam aquele homem caído e tocam num pagão, num samaritano caído, sei lá que sujeito era, se eles tocam naquele sangue, se eles tocam numa pessoa que eles não têm certeza, ou têm certeza de que